Olá, eu sou a Michele Cavalieri, sou moradora do Conjunto José Bonifácio, conhecido como Coab 2, Itaquera. Eu sou moradora aqui do bairro tem 12 anos e frequentadora há mais de 20 anos. E foi aqui em Itaquera que eu iniciei a minha vida cultural. Eu nasci e cresci no Grajaú, zona sul de São Paulo, e foi frequentando aqui Itaquera, Coab 2, conhecendo a galera, que eu comecei a me envolver mesmo com produção cultural, militância, comecei a conhecer coletivos existentes aqui no bairro, ocupações, as lutas, né, que acontecem e aconteciam e ainda acontecem em prol da cultura aqui no território. E desde então eu estou envolvida, né, no mundo cultural, nessa luta pela cultura aqui no bairro. Olá, salve, salve, sou Marcelo Nascimento de Jesus, completo. Também sou morador aqui do bairro, né? Vim para cá com 2 anos de idade, desde o início da Coab, aí, década de 80, né? Ano 81, para ser mais exato. Então cresci a vida inteira aqui no bairro, né? Me diverti aqui, né? Enfim, estudei a vida inteira aqui também. E a parte da iniciação cultural, assim, com esse território, tem a ver até com... Eu considero que o meu primeiro acesso à cultura, na verdade, foi aqui no próprio bairro mesmo, né? A primeira peça de teatro que eu vi foi aqui e que, a partir disso, né, me despertou, assim, para outras coisas, né? A partir disso, comecei a estudar questões mais relacionadas ao meio ambiente. A partir disso, conheci um coletivo que fazia uma ação aqui no bairro também, que também estava iniciando, né? Então, a partir disso que eu entrei nesse mundo, né, artístico, no mundo da cultura, e aí fui me envolvendo e também aprofundando várias questões, né? Então, a partir de uma ação bem, que eu penso assim, bem inocente, né? Entrei meio que na brincadeira e o negócio foi tomando uma proporção que praticamente faz parte da minha vida hoje, né? Então, a ação cultural, a relação com o território, né? A ação comunitária que a gente faz aqui, que tem a ver justamente com prover mais acesso à cultura, né? Para fazer com que os meus irmãos, os meus amigos, companheiros, todo mundo aqui do bairro consiga acessar um pouco mais de cultura, ter esse contato, porque para a gente historicamente sempre foi, né, negado, né, sempre recusado. Então essa contribuição, essa é a militância nossa, né, de sobreviver, mas a gente quer algo mais, né? É isso. Em meados de 2010, 2011, forma-se um grupo, né, de reggae chamado Ganjajá, e a partir da formação desse grupo começa a se criar também um grupo de amigos que começam a fazer rolê juntos, a se encontrar mais vezes, até que em um determinado momento essa galera cria um projeto chamado Reggae na Rua. Época que eu já estava frequentando aqui o bairro, então eu comecei a conhecer, a fazer amizade com esse pessoal, e aí nasce esse projeto, né, totalmente independente. O Reggae na Rua, ele era realizado todo último domingo do mês, dificilmente a gente não fazia, então era regularmente, e aí era essa galera que se unia, que se juntava para realizar esse evento, sem verba, a gente não tinha verba, e aí tudo que acontecia no Reggae na Rua era a galera que corria atrás, desde do palco que era montado, até equipamentos de som, as bandas que seriam convidadas, e aí o Reggae na Rua começa a ganhar força. Quando acontece o Reggae na Rua, já aconteciam outras coisas aqui no bairro, já existiam outros espaços, outra galera, outros coletivos. Então a gente começa também a se espelhar, a se unir, a conhecer essa galera, né? Tinha o coletivo Alma, a ocupação, onde ficava a Reação Arte e Cultura. E aí o Reggae na Rua vem junto, começa a crescer junto disso tudo, né? Por um tempo a gente fez no espaço do Reação Arte e Cultura, né? Então ali naquele lugar a gente começa a entender também um espaço fixo de cultura independente,
que era gerido sem verba, coletivos ocupavam. Então a gente começou a entender esse processo, porém o Reggae na Rua era um evento que acontecia no domingo mesmo ele acabava, no dia seguinte o máximo que acontecia era a galera devolver algum emprestado, alguns equipamentos e vida que seguia, né? E aí o Reggae na Rua teve mais de 50 edições, então foi um evento que ele cresceu muito, ele foi muito forte aqui na Coab, ele levou o nome do bairro, de outros projetos também. Então, vinha para participar do Reggae na Rua e conhecia o Reação, conhecia outras atividades, às vezes tinha apresentação teatral, oficina, recreação infantil, biblioteca pública. Então foi um evento assim que ele atraiu muitas pessoas aqui para o bairro, para o território, movimentou muito a cena do reggae, né, que sempre foi uma cena muito mal falada, mal vista, né? Então movimentou muito isso aqui. Até hoje em dia a nossa galera é vista como a galera do reggae, né? E aí a partir desse projeto, né, dessa ideia, que foi perdendo um pouquinho de força, porque todas as edições foram sem verba, algo muito independente, então isso era um pouco cansativo para o coletivo, às vezes faltava alguma coisa. Então ele foi perdendo um pouquinho de força. Só que quando o Reggae na Rua começou a perder um pouquinho de força, a gente tinha uma vontade de continuar, de repente num espaço, no outro espaço, numa casa de cultura, o que seria, né, do projeto, como ampliar. E foi a partir daí, dessa galera começar a perceber aqui na Praça Brasil uma movimentação de ocupação para virar bar, esse local abandonado há muito tempo, como a gente começa a se virar aqui para o que estava acontecendo aqui na praça, para o abandono que estava a praça, para o abandono que estava esse prédio comercial, né? E aí se muda aqui para o lado, ocupa aqui o lado um rapaz, o Coringa, que faz um bar aqui, né? E a galera começa a colar aqui no bar, o pessoal do Reggae na Rua, os skatistas da praça, uma galera que fazia batalha, que faz ainda, né? Batalha de rima sextas-feiras, a Batalha da Zil, e começam a olhar aqui para esse espaço onde era a ocupação, que estava fechado há mais de 15 anos, abandonado. Por que não a gente não ocupar e ampliar, não só o projeto Reggae na Rua, mas também ampliar outros projetos, fazer outras coisas. Faz algo de reggae, não faz? O que a gente faz? Aí até que a galera se une, né, muitas pessoas, um grupo de pessoas mesmo, a gente decide ocupar esse lugar que estava abandonado. E aí algo muito rápido, uma decisão muito rápida. Era uma época que o Marcelo era o coordenador da Casa de Cultura Raul Seixas, então a gente foi até o Marcelo também. Marcelo, o que você acha? Como que a gente pode fazer? Você que já tem experiência no coletivo Alma. E aí o Marcelo nos dá umas dicas. Não, vamos imprimir os papéis, vamos distribuir, vamos fazer uma movimentação, porque era uma ocupação, né? Então a gente tinha muito medo da polícia. O que ia acontecer a partir do momento que a gente ocupasse? Então a gente decidiu, no sábado, todo mundo bateu o martelo, vamos, e aí a gente ocupou esse lugar, e muitas pessoas, muitas mãos, galera do Reggae na Rua, galera que não tinha coletivo, amigos, a galera do skate, da batalha, enfim, várias pessoas. Então a gente ocupa esse lugar, e aí a gente entra e leva um susto, né, de tanto lixo, entulho, abandono que estava aqui dentro. E a partir disso a gente cria, né, faz esse lugar ser o Coragem, né, Ocupação Cultural Coragem. O nome também que nasce junto com aqui, né, esse local. E aí é isso, estamos há 7 anos aqui, né, e toda a movimentação cultural que a gente faz, o coletivo que é criado, vem muito dessa vivência que a gente teve, né, durante todo o Reggae na Rua, conhecendo essa galera que já era militante cultural aqui do bairro. Então a gente começa a entender esse lance mesmo de ter um espaço, dessa responsabilidade, de como isso vai dialogar com o bairro, com o território, com a vizinhança. E aí é algo que
vem também junto com uma reforma da Praça Brasil, né? Então, a gente ocupou aqui e aí a Praça Brasil estava sendo reformada, então a gente também começou a questionar a reforma da praça, a questionar a pista de skate que estava sendo feita. Então a gente também conseguiu sentar com o subprefeito, que nos apoiou muito na época, e também conseguimos participar dessa reforma da praça, da construção da Skate Plaza Brasil, que é a pista que a gente tem aqui na Praça Brasil, que é uma praça que hoje é movimentadíssima. Acho que é a referência cultural agora aqui do Conjunto José Bonifácio, eu acho que é a Praça Brasil, mas naquela época estava no abandono, que voltou a funcionar essa praça a partir da ocupação aqui, Cultural Coragem, e o comércio, o bar do lado, outro bar, e aí a gente começou a movimentar essa região novamente, né? E aí, como a gente tinha a gente teve o apoio do subprefeito na época, facilitou um pouquinho pra gente, né? A questão de como a gente ia limpar esse lugar, como a gente ia bater de frente mesmo com a Coab, porque a gente entrou, não foi para sair, a gente entrou para ficar, né? Como que seria diante disso? E aí veio tudo muito junto, né? E no início aqui da ocupação foi muito difícil, porque as pessoas não entendiam a ocupação, não entendiam aquele monte de jovens aqui dentro daquele espaço abandonado, que não tinha luz, não tinha água, o que a gente ia fazer? Então, a princípio, foi um pouco difícil esse entendimento dos moradores, da galera, o que vai ser aqui. Então, foi um trabalho mesmo de formiguinha todo esse processo, né? Ainda é, né? Mas hoje em dia, com um espaço mais estruturado, estamos aqui há 7 anos, então é um tempo que as pessoas criaram mesmo assim aquela certeza de que é algo legal, né, cultural, e aí hoje a ocupação ela faz parte da cena cultural, não só aqui do bairro, mas como da cidade inteira, né? E aí eu acho que é isso, assim, eu acho que hoje dialoga muito melhor com o bairro, com o território. É uma história que vem de outras histórias, né, de outros movimentos. Sempre foi independente, desde a época do reggae na rua para cá. Então a gente teve que trabalhar também essa questão de ter um espaço fixo, como que isso vai ser movimentado, de onde a gente vai tirar dinheiro. O coletivo ele muda um pouco, né? Ele começa de uma maneira, ele fica muito forte, o espaço fica muito forte com o Fórum de Cultura da Zona Leste, que chega aqui com a gente, exposições, que a gente começou a fazer exposições aqui dentro desde a ocupação, então foi algo também muito forte. E as pessoas começaram a frequentar, a conhecer, e a praça ganhar vida novamente. Eu acho que é isso, né? Acho que você pode complementar.